E aí pessoal, César Medeiros, proseando no Pampa, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo com um formato bem diferente do nosso habitual, né? Nós sempre fizemos a chamada e depois viramos a câmera e seguimos gravando o Vivente. E aí o Juliano velho aqui, né? Cheio dos cursos dos marketing, me deu essa ideia aqui, ó. César, quem sabe não fazer uma coisa diferente hoje. Eu aceitei. É o irmão, né, que a vida me deu, né? Que a vida nos surpreende todos os dias, né? E então a gente vai aprendendo. E com certeza aceitei. E com isso a gente vai evoluindo. Meu irmão. Prazer, meu amigo, é sempre estar ao seu lado, o senhor sabe. Tantos e tantos anos longe, mas quando a gente se encontra é uma alegria, né? E temos longe, mas temos perto. Né? É verdade, o coração tá perto. Verdade. Mas então tá, Juliano. Então assim, ó, nós paramos lá na Tapera Velha, teu vô, na infância, né? Ali a tua infância toda, juntito ali com teu avô, seu Davi, né? Tu viu homens campeiros ali. E depois teve outros homens aí nesse meio, né, Juliano? Sim, com certeza. Na época eu era um menino e daí ele me levou num evento e eu gostei, né? Me apaixonei pelo laço. Eu já vivia isso, laçando aí com ele, né? Animais para curar. Quando eu fui lá, me encantei por aquilo lá, a coisa mais linda do mundo que eu achei, né? E aí ele levou, daí posterior eu fui lá e lacei numa laçadinha de guri lá, onde eu tirei 3 armadas, e daí de lá vim encantado, né? Pra treinar, né? E aí começamos a entrar no mundo do rodeio daí. Aquela época era poucos, né? Sim. Rodeios na volta aí. E aí eu comecei, surgiu a pista do Querência do Charnota, ele fez a doação até de um pouco de madeira, do mato da Tapera Velha ali. E aí o senhor Renato Gens, Toco Sasso, Vanderlei Lima, os amigos da gente até hoje aí, na época, Delino Rosa. E aí começamos a participar daí, lá no Querência do Charnota, alguns outros eventos daí. E aonde foi pegando força, daí cada vez o gosto maior, né? E o rodeio ali naquela região ali era forte, né, Juliano? A entidade fez uns eventos muito grandes, né? Até hoje é grande entidade, vamos dizer. E aí, só que na época era dos maiores rodeios, né? Tinha os rodeios. Daí foi onde a gente foi começando daí. Eu fui, na verdade, a primeira vez que ele me levou, depois ele começou a não querer que eu ia muito, porque se eu fosse eu não estava trabalhando, né? E se eu fosse, automaticamente ele tinha que me dar um dinheiro pra mim ir, então o bicho velho era meio seguro. Daí comecei ele não queria que eu fosse, minha paixão era grande, né? Aí isso eu costumo contar, às vezes por aí as pessoas acham que a vida das pessoas já vem alta, né? Mas vem a parte baixa, né? Aí eu comecei a fazer lenha em metro pra ele, de machado, pra poder ir nos eventos daí. Ele vendia lenha pros silos ali, daí ele disse, tu quer ir rodeio, tu quer fazer dinheiro, tá ali, pega o machado e vai. Fazia em metro, empilhava, para receber R$9 na época, 1 metro. Daí. E não tinha motosserra, né? Era no machado. Sim, no machado. E aí eu queria ir, eu trabalhava no que tinha, né? Ajudava ele, no intervalo era com machado no mato lá. E aí foi o começo, né? Um começo que sofrido, porque era difícil fazer 1 metro de lenha para ganhar R$9, né? Aí acabou, eu nunca vou me esquecer que o seu Renato esteve lá na cidade e falou comigo para eu não ir em São Gabriel com eles. Primeiro rodeio fora. Quem é esse o Renato aí? Renato Gens. Tá. Quadros. Esse quadros ou quadros, não lembro direito. Né? Ele era o patrão, eu não lembro se ele era o patrão ou o seu Toco era o patrão na época lá. Depois o Vanderlei foi, naquela época era o mesmo pessoal daí, muito amigo do vô. Pra mim completar uma equipe pra eles daí. E aí mas olha, eu não queria, né? Só que eu tava lá na cidade, né? Eu estudava, né? Daí tava vindo só de tarde daí. Daí esperei o vô chegar lá, quando o vô chegou, o vô vinha chegando, daí pediu, e aí o vô deixou ele me trazer, levar em São Gabriel. Sim. Eu vim de carona com ele até a porteira, desci a pé, peguei uma eguinha moura que eu tinha emprestado dos vizinhos ali, que eu usava para camperar, ajudava eles ali, tava lá na várzea, e aí eu fui a pé lá, peguei a égua, montei e fui pra cidade a cavalo, só com um peleguinho daí.
E aí, para outro dia carregar e ir pro rodeio São Gabriel. Aí na época, nunca vou me esquecer lá no rodeio, pá, uma euforia, né, pro cara laçar fora, primeira vez, né. Daí eu era de guri. E aí me colocaram na equipe. Só que, na época, pra um guri laçar na equipe não era com a minha categoria, com a minha armada que eu era acostumado. E sendo que o meu laço ainda era um laço comum ainda, né, não usava chumbo, não tinha chumbo na época. Que idade tu tava nessa época mais ou menos, Juliano? Mas eu acho que com 11 anos ali, eu não vou lembrar bem certo, assim, sabe? Daqui a um pouco a gente vai contar alguma outra história que vai ser antes, um pouquinho depois. Mas era bem novo, né? Era 9 para 10 anos ali que eu comecei. Eu não me esqueço que era 8 metros daí tive que laçar. Eu fui lá e medi aquela armada, era um absurdo da armada. Eu não lembro quem é deles, me emprestaram um laço chumbado daí, que daí foi, né? E aí eu fui participar. E aí eu sei que era 7 armadas na época da equipe. E aí tinha a equipe forte aí, né? A equipe tinha representado o Xanota, que era o compadre André Severo, o Luiz Carlos Liboni, o Osmar Geraldo, o Gilei Geraldo e o Sérgio Severo. Era uma equipe, nossa, lá. E aí eu na outra equipe. Pois resumindo, o De Rosário foi o único homem a entrar com a 7 armadas no individual. Né? E eu nunca me esqueço que eu saía correndo tudo. A minha égua, uma das coisas que estava de campo pesada, um gado chucro na época. E eu nunca vou me esquecer que fizeram a prova de rédeas, acho que sexta-feira, não sei, e é onde os cavalos rodeavam na orelha, afundava, né? E eu vinha sampando naquela égua moura, e quando chegava naquela areia ali, o boi tomava a frente da égua, eu tinha que me organizar para laçar até ali, né? Ali eu tinha que atirar. Aí deu certo, fui pro individual. Na época, eu acho que tanto que eu estava afoito por sair, quando a minha égua não pegava o boi, que me saiu um boi por trás aqui, e aí eu não consegui laçar o boi daí. Dei 2 voltas de final no individual. Não conseguiu retornar. Né, daí ela errei a armada, né, daí. Lacei com a cabeça do moirão, se não me engano, deu um tirão, assim, saiu do ar. Então, foi uma das passadas no início ali, que foi, tipo, pra gente era tudo aquilo ali, né, poder ir no evento, né. Verdade, né, Juliano? E apesar de ter tudo sido essa dificuldade, né, Juliano, mas a gente vê uma coisa assim, né, isso aí que o teu avô fazia contigo, isso aí começou ali. Ele ajudou a formar teu caráter, para saber que as coisas eram preciso ser lutadas, né, Juliano? Com certeza. E eu acho que foi aí que começou aquela garra também, né, Manuel? Com certeza, homem, tanto que um exemplo a gente conta muito também, uma laçada ali no Crença do Xanota daí. Aí já era um pouquinho mais na frente, daí quando o André pedia pro vô como eles tinham essa equipe muito forte, e aí eu comecei a laçar, eu acho que foi em Santana do Livramento depois, num próximo rodeio. E aí eu saí campeão de guri com 3 armadas já lá. Daí já comecei a treinar já, né? Daí fui com a égua mais delgada, daí a Morinha também pegou condicionamento, era uma aguinha meia de campo, assim, naquele tempo não existia. Né? Daí 3 armadas campeão de guri na época. E aí tinha alguns rodeios, até depois nós pudemos pegar uma conversa do compadre André, que tem algumas passagens que às vezes a gente até nem se lembra, era muito novo. Vamos ter que ver onde é que anda esse homem aí pra nós pegar um depoimento dele, né, Juliano? Pra ele contar algumas coisas, vai contar alguma coisa legal, né? É. Daí, aí eu fazia ele em metro, né, pra ganhar esses R$9, e aí saiu o rodeio de Xanota daí. Aí eu não tinha dinheiro, aí eu já era de trio, se não me engano. Não, a equipe, eu não vou lembrar. Sei que eu já tava no oficial laçando, só que eu tinha dinheiro só pra oficial e o guri, né? E aí, sexta-feira tinha uma raspadinha, começava o rodeio sexta, só que eu tava na cidade daí. Aí eu já tinha uma eguinha gateada que eu comecei a domar ela com 1 ano e meio. Porque era a que eu tinha, daí o vô não queria me emprestar as éguas dele, não queria muito deixar eu ir, né? Queria meio segurão. E aí eu queria ir, tudo que era dinheiro que eu pegava, que era pra ir no rodeio, né? E aí eu tinha dinheiro pra laçar a equipe, ou o trio, não vou lembrar, e o guri. E aí a raspada de sexta-feira eu não ia. Aí eu tava com a égua na cidade, daí pra ir no outro dia a cavalo, daí pro rodeio. E aí o compadre disse assim, hoje é meu compadre, o André, disse assim, eu vou lá no rodeio, vamos no rodeio lá olhar, homem. Ah, mas vamos então. Aí nesse meio tempo, uns intervalos, ele na época por dia, ele tinha uns clientes nos açougue e ele comprava dos clientes dele umas vacas gordas e a gente carneava e entregava no açougue daí na época. Ajudava ele, daí me pagava, me dava umas carnes, e tava sempre ajudando ele, a gente tava em qualquer ponta, né? Aí eu fui com ele, não esqueço uma Brasília branca dele, fomos até o Luiz Carlos de Liboni ali, com o perto da equipe dele, que é logo aqui na frente.
entre a cidade e o Cuxanota, né? E aí eles tinham 2 calos pretos, o Giribone lançava num preto e ele num outro calo preto, era um aparelho de calo preto. O Giribone também carneava lá, eles eram a mesma coisa, estavam sempre se quarteando, comprando gado gordo, vendendo. E aí eu fui com ele, cheguei lá, e aí os caras mandou encilhar o cavalo, encilha aquele cavalo velho com os arreios ali, atolasse uns tempos, e eu andava sempre bem puxado, sempre gostei, né? Peguei, montei o cavalo e fui pro rodeio de novo. Levou o cavalo pro homem, já tem que ir, né? O André deixava a caminhonete ali onde tava o cavalo. Fomos já cavalo pro rodeio. Daí eu tô lá numa sombra lá e aí aí o Vanderlei Lima narrava na época. Chamou no microfone, Juliano, chega aqui na casinha da comissão. Daí eu pensei, digo, não, vou lá levar o cavalo, homem, vai começar a vaca gorda, né? Na época. E aí fui lá, galopei lá. Cheguei lá, ele tava de bermuda e ele olhou pra mim e disse, guri, eu vou ter que pagar essa raspadinha e tu vai ganhar, diz ele pra mim. Meu Deus, homem, aquilo pra mim, sabe? O cara que era meu ídolo, né? Ah, cara, era fã do homem pagar pra mim. Tipo, era R$5 na época uma raspadinha, mas eu tinha que fazer uma metelinha pra ganhar 9, né? De machado cortado, empilhado, era sofrido, cara. Suadinho, né? Tá, o homem pagou, só que pra mim, só dele pagar pra mim aquilo ali era eu saí assim, feliz da vida, né? Fui encurtar os lordos, eu nunca me esqueço que o lordo dele não encurtava muito, era meio comprido. O cavalo dele colava no boi assim, ele tinha um rasgadão, né? Tu tinha que ir firme até o cavalo querer abrir, quando ele queria abrir, tu tinha que atirar, né? E o laço do homem, que era, sei lá, 2 quilos, acho que na época, os chumbados, o meu era comum, né? Peguei o dele, né? Um laço que eu nunca tinha pego na vida. Então é uma das coisas que eu acho que já diz que a gente tem um dom de laçar, vamos dizer assim, né? Por conseguir laçar, né? Na hora tu já se adaptou em tudo aquilo ali, né? Toda aquela dificuldade. E a euforia de laçar e de ser pago, né? Por aquele homem ter me pagado, me dado aquela confiança, pra mim foi muito. Fomos laçando, só que na época era poucas armadas laçadas, né? Recorde era 8 armadas, pra te ter ideia. O recorde individual, eu tinha visto no rodeio da coordenadoria, o último individual que tinha saído de vaca gorda, 8 armadas. Ângelo Furtado, que era irmão do filho do seu Cici, que era irmão do Boca e do Bolinho. E o seu Azevedo, o pai do Rodrigo. Disputaram 8 armadas na época, todo mundo. Aí, os homens laçaram 8 armadas. Beleza. Sei que fomos laçando umas armadas lá, onde ficamos em 5 homens. Onde tinha 3 homens de São Gabriel. E São Gabriel tinha uma equipe muito forte, os homens já eram atualizados, já tinham égua crioula, andavam nas éguas coisa mais linda. Os homens eram um patamar na frente que nós aqui, nós era mais limitado, vamos dizer assim, né? Rapaz, eu parei assim, quando ficou 5 homens, convidei para repartir. Daí um rapaz olhou para mim e disse, não. Ah, pai do céu, eu pensei aquilo... Tu gelou daí. Ah, me deu uma vontade de chorar, né, cara? E aí, só que eu acho que tinha um pouco de gente, ele se encabulou. Só que na época eu acho que era R$575 essa vaca gorda, porque era um rodeio monstruoso, era porcentagem, não sei que porcentagem. R$5 que são era 575, na época era um absurdo. E aí, daí quando eu caminhei, ele falou assim, não, vamos tirar 25 para cada um. E vamos pelo resto. Daí eu disse, tá, beleza. Cara, daí mandaram pra dentro da cancha. Eu só não chorei, eu acho, porque eu vi o pessoal me olhando. E eu olhei aquela multidão, assim, o cara chucro, né? Passar por dentro da cancha, né? Engoliu o cheiro, engoliu o Eu choro olhei daí. aquilo pra mim e pensei, um dia eu vou aprender a laçar. E vocês vão me convidar. E aí, rapaz, Deus abençoou que fomos laçando e foi caindo. E eu ganhei na época essa laçada com 16 armadas. O recorde era 8, foi o dobro. Dobrou, cara. Com um cavalo que eu nunca tinha montado, os estribos compridos, outro tiro, com um laço pesado que eu nunca tinha pegado, sei lá, 3 vezes o peso do meu. E Deus abençoou naquela laçada, assim, com a força de vontade que eu tava. E sem falar na pressão, né? Não, Tava louco no meio pra uma dele, criança, tava no né? meio de homens adultos ali, Pra uma né? criança, uns homens profissional já pra época, né? E aí eu peguei, me tiraram do cavalo no fundo, lá saiu no jornal na época da cidade. Foi o dobro do recorde que se tinha, então era um absurdo, né? E aí, então, foi uma superação também, aquilo me ajudou a me forjar para outros eventos, né? Aí a gente foi pegando o mundo, foi saindo, né, cada vez mais, indo mais evento daí. E aí foi criando força, né, Juliano? Aí foi... E o gosto aquilo abriu a porteira, vamos dizer assim, para coisas maiores depois, né, Juliano? Com certeza. E aí tu foi indo, né? Tu foi pegando o jeito da coisa, tu foi, né, se adaptando e foi melhorando.
E aí tá, tu passou todo esse período aí, né? Ali, vamos dizer, dos 11, 12 anos, foi até o período de chegar lá no quartel, né? Serviu, né? Servi, aham. Tá. Que ano foi isso? 2002, daí eu fechei 18 anos e fui pro quartel. Tinha ido alguns rodeios, continuava indo, né? Claro. Ganhava umas coisas, outras, só que antigamente era muito difícil, pagava frete e tipo, a gente naquele tempo às vezes ganhava, já ficava pro outro, né? Tudo pagava tudo, né? Era muito difícil, não tinha um patrocínio, não tinha nada, né? Era tudo nos braços. Ali com 14 e 15 anos eu trabalhava servente de pedreiro na cidade aí pra me custear, né? Essa paixão que a gente ia muito. Aí quando fui servido aí, que eu fiz 18 anos, meu avô não deixava ter carro na cidade, as éguas eram aqui, né? E aí quando eu fiz 18 anos eu levei a minha égua, já tinha domado, né? Aí levei pra cidade. Aí servi, daí no ano veio uma lei do governo que saía todo mundo com 6 meses de quartel. Uma troca de política, eu acho, veio uma norma, todo mundo daquele ano saía com 6 meses. Daí, acho que julho ou agosto nós saímos ali. E aí eu fui trabalhar com o Barbosa, numa agropecuária. Eles vendiam os produtos, por exemplo, tu comprava os produtos e eles mandavam 2, 3 peões te ajudar. Eles pagavam os peões por conta dele pela compra do produto. E aí fomos nas fazendas grandes aí, saímos, como eu fui criado, sabia tudo ali. Legal isso aí, né, Tiago? Daí fomos aqui no lado de São Gabriel, ali, fazendo Haroldo, chamava, não lembro como é. E aí trabalhamos lá, quando foi na seguinte, aqui no Nacional, daí uns homens tinham comprado, o doutor Humberto Sherman e um outro sócio, compraram todo um gado aqui, 1.400 e poucas vezes, e arrendaram o campo aqui, dá 12 quilômetros da minha casa. Sim. Da cidade, dá 12, daqui dá 4 quilômetros por dentro. Por dentro do campo. E aí eu fui trabalhar lá e passei uma semana trabalhando. E aí eu já fui medicando daí. Eu trabalhava com 2 aparelhos, coisa. Chegou no final, os homens disseram pro Barbosa, o rapaz aquele que tá com os aparelhos, nós queria ficar já. Aí fiquei contratado na fazenda, daí sexta-feira fomos embora todo mundo pra cidade, sábado eu já voltei, antes de ter peão e coisa, voltei pra fazenda. E aí o Barbosa perguntou que nós estava indo, os homens querem ficar contigo, quer trabalhar, quer ficar, mas não precisa de trabalhar, né? Então, cara, daí entrando pra fazenda, fui lá, não tinha nem peão ainda, nem capataz, daí eu fui de caseiriar e logo em seguida o Barbosa, quando tiraram da agropecuária, foi de capataz da fazenda. E aí onde eu trabalhei 1 ano e 2 meses ali, nesse nacional, e onde eu fui, aí que eu peguei a habilidade, porque daí eu fui manejar com laço todos os dias, né? Curava 400 e tantas vacas parindo e 1.000 e tantas reses, e os campos grandes, e invernada longe trazendo. E aí o Barbosa sempre incentivou o laço, ele gostava. E sempre laçando e pegando. Na época se capava terneiro na macega, né? Juntava 2 vezes por semana o rodeio e castrava e assinalava, queimava o umbigo do que tinha nascido. E 1 ou 2 vezes na semana ia campereando, ia achando os terneiros e ia pegando. Onde achasse já pegava para queimar o umbigo e castrava. E ali foi um manejo todos os dias com laço. Tinha uma invernada lá na Tuiuti, lá que eu sei lá, 4, 5 quilômetros para chegar na fazenda, que era por um corredor, e eu vinha laçando, pialando, laçando terneiro dos olhos. Eu morava com laço na mão. Era bem como tu queria, né, meu? Chegava a endurecer os braços, né? Eu não gostava daquilo, né? Sim. Escreve. Beleza, daí os homens pararam com a parceria com 1 ano e 2 meses. Quando foi em janeiro, eles liberaram o nosso, que eles iam parar com o negócio. E aí eu saí daí. E aí eu tinha domado pro Barbosa uma aguinha. Aí, lá na fazenda também eu comecei a domar daí, né? Aí tinha um pouco cavalo na época, e aí eu pegava da cidade os amigos para solvar no serviço. Eu ganhava uns trocos, ajudava os amigos, e os homens não tinham cavalo, e comecei a pegar cavalo de doma daí. Outros domando. Tem esse lado, né, Juliano? O pessoal acha que às vezes, né? O Juliano é do laço, mas tem o lado da doma também, né, meu irmão? Porque daí com 8 anos eu comecei lá com o vô, né? Antes de começar no rodeio eu já galopeava uns pontos pra ele, né? Porque isso aqui, ó, que a gente tá falando, né? Isso aqui, ó, muitos, né? Muitos te conhecem, né? Mas muitos vão te conhecer, né? E não sabem desses detalhes. E as dificuldades não. As dificuldades e outra coisa, a gente fala aqui em doma, né? Fala no laço, mas a primeira coisa que vem aqui, Juliano, laço. Claro. E a doma fica tipo, né? Mas tu tem isso aí também. Tem junto, né? Na época os peões paravam para tomar um mate perto do meio-dia, eu montava num potro para galopear, né? Quarta-feira eu pegava minhas roupas, botava numa malinha, encilhava um potro, vinha na cidade, 18 km lá na minha avó. Lá na fazenda, né? Lá na estância, né? Lá na estância. Tu me contou que quando o pessoal tava tudo ali, parava o meio-dia, né? Pra tomar um chimarrão, comer aquela boia, aí tu comia
a comida ali? Não, antes de almoçar eu saía num potro, né? E aí tu já ficava lidando os potos, né? Ficava. Só vinha almoçar às vezes perto da hora de sair pro serviço. É incrível. E de noite também, quando os potos estavam meio encostados, eu pegava, botava uma malinha de roupa suja e vinha na cidade, 18 km, sovava, aí o potro vinha, sovava ele, no outro dia eu saltava, quando era 7 horas eu estava na fazenda lá, saltava de madrugada. Aí o meu potro tinha 2 galopes, eu falhava aquele dia, e aí eu já via minha avó daí, que daí estava longe, Montedia. O primeiro mês da fazenda eu fiquei os 4 final de semana, de caseiro, fiquei um mês todo. E os guris, enquanto queria sair, eu queria crescer, queria pegar dinheiro para me rodeios, queria evoluir, vamos dizer assim, né? E aí eu pegava a caseirada, porque ganhava lá isso, ficava também. Tinha vezes que eu só ia durante a semana ver a avó. E aí foi se indo, né? Fomos pegando experiência, né? Até umas partes duras, nunca vou me esquecer, um ano, saída do inverno ali, eu fui pegar um potro de 11 anos. Por um milho preto, assim. Bicho que nem gente do Céu de Bajara não conhecia gente. Tu voltou nos tempos lá antigamente, né? Já é. Antigamente eu não tinha curso nenhum, sabia, né? Eu já domava alguns cavalinhos por aqui, mas não um bicho velho criado, assim. Criado, né? Pra ver o tempo que era o bagualismo, que pialamos na mangueira, atamos o bocal, puxava no chão, levantou manhada, encilhou, tira as maneias, monta e larga pro sem rumo, só tinha um madreador pra cerca, saía aqueles calos sem rumo. Os calos cruzou o banhado, desceu pra baixo, entrou num banhado meio se assustando de todo mundo, que ele não era um calo que saiu veaqueando, mas era chuco, né? E aí entrou no banhado e os guris não podiam chegar, porque atolava, o cavalo não saía, se empacou, eu no meio dos caraguatais do banhado não podia descer. Sei que atracaram a cachorrada pra poder sair pro outro lado lá. Mas Juliano, aqui, né, Juliano? Aqui foi presenciado muita coisa, né, Juliano? Antigamente era o sistema, né? A gente aprendia com o pessoal de antigamente, que era assim que lidava, né? E aí a judiaria que a gente tá falando, isso aqui, ó, né? Mas a gente não tinha como, na época não era tudo limitado, um celular, né? Pra filmar ali, fazer um troço bacana, não se tinha, né, Juliano? E o pessoal também não tinha, tipo, já tinha câmera e coisa, né? Mas não sei se era tá registrando, né? era todo limitadão, né? mundo digital veio depois, né? Vem depois. Hoje tudo exatamente. É registrado, vamos dizer assim, né? Com certeza. E aí isso aí fomos se forjando, domando na fazenda. Quando saí da fazenda, daí, janeiro do outro ano, fui tirar 30 dias aprendendo a domar, aí já aprender um pouco de técnica daí. Um rapaz aqui do outro lado, ali na Carme Osório, acho que é o nome bem do lado ali do rio, do outro lado do rio ali, à direita ali. E aí, do lado do seu Wildo, com a Nivela ali. E aí lá eu aprendi um pouco mais de dom, tirei acho que uns 30 e poucos dias. 30 e poucos dias lapidando na parte técnica, quebrando cavalo, charreteando, já eram umas melhorias na época. E aí começaram a roubar o gado por casa. E aí foi que eu vim, daí foi que aquele período que nós comentamos ainda lá da Tapera Velha, que veio candidatar pra mim, daí. Sim. Aí eu vim morar pro vô aqui, começamos a juntar o gado, porque roubavam muito, né? A tapera que nós mostramos ainda. E aí fiz as 2 cocheiras de lona ali, primeiras mexidas com o cavalo daí. Só que eu saí da fazenda e fui laçar em Bagé, o primeiro carro da minha vida, daí laçando criança do Chanota e tinha um rodeio em Bagé. Daí nós fomos. E aí o Barbosa, quando eu tinha domado ceguinha pra ele, até a história do ceguinha, foi parar na vacaria lá, foi muito famosa. A égua era boa mesmo. E mimosa do Barbosa. Quando vim pra casa do Barbosa, cara, eu vou te mandar a égua pra ti lá. Eu disse, mas homem, agora não tem como dar boia, tua égua é uma égua de cocheira, cuidado. Eu tô desempregado agora e aí não tem como manter. Diz ele, não precisa dar boia. Eu vou te mandar porque eu sei que tu vai cuidar da minha égua. Mas se tiver mais gorda, mais magra, vai estar bem cuidado. Beleza. Se tu tiver apertado de cama, tu me dá uma que eu vou levar ela pra fora lá e tu mantém ela contigo. Eu fiquei zonjeado, né? Fomos lá só em Bagé daí, a confiança do homem, ele gostava muito da égua mimosa, né? E aí, fui em Bagé, rapaz, e aí lá começou o mundo, o primeiro carro que eu fui disputar. Tá, em Bagé, vamos dizer assim, foi o primeiro prêmio importante, então. É isso, Juliano? Na época, o prêmio da minha, CTG prêmio da minha, se não me engano, lá. Eu não rodei de um carro, daí eu fui no rodeio de um carro. Aí tinha a classificatória da nossa região do Pialo e da Cruz do Terneiro, que podia ir na festa campeã do estado. Era uma classificatória da 18ª região, lá no evento, para ir participar no FECARS.
E aí eu fui, ganhei o pialo na classificatória e ganhei a cura do terneiro daí. Classifiquei pro Fecares daí. Aí... E viemos, eu nunca vou esquecer, na época dei 39 voltas numa Taça Cidade, na época. E aí até essa história, acho que pouca gente sabe, não sei se eu contei em alguma live. Os homens começaram a ver que a égua era um fenômeno. Eu tinha visto uns homens lá por São Gabriel, que são amigos da gente hoje, e na época eram uns fenômenos, laçando uma equipe, eu acho que pelo coração do Rio Grande de Faxinal, que era o seu Paulo Barreto. Seu Marício, Zé Paraguai. Hoje, há pouco estava fazendo uma entrevista lá. Os homens têm uma história com laço que tá louco. E aí eu vi o seu Marício laçando a égua tordia, que ele tocava a égua assim, e tocava com o pé no boi, assim, naquela época, o gado chuco. Ele pulava e a égua dele tinha uma velocidade, e ele tocava assim, dava uma empurradinha assim, e depois abria a égua e laçava. E eu digo, meu Deus, não, eu vou domar uma égua, ó, essa égua do seu homem, o dia que eu puder. E essa égua tostada na fazenda eu domei mesmo a capricho. Não deu muito bom, porque ela meia cruzadinha, assim, deu trabalho, rapaz. Mas só que eu foi e se arrumou. E aí leva a égua, e a égua começou a se destacar no evento, daí todo mundo começou a falar, né? Aí tinha um rapaz de Cruz Alta que queria a égua, de Tupã. E o Gil Ringon, passaram o Gil e o Diego, né? Os homens eram uns fenômenos. Daí desceu Ademar e Ademir, na época, uns homens que eram uns fenômenos. Desceu, o Brasil que tinha, tava lá no rodeio, né? Pessoal de Santa Catarina, no Paraná. E aí, tinha dois caras querendo dar égua, vieram em mim querendo comprar égua, eu mandei uma mensagem pro Barbosa, eu tinha um telefonezinho assim, mensagem de texto, né? Se queriam comprar égua, se ele vendia. Daí ele disse assim, mas homem, vender a égua. Mas quanto? Eu digo, mas não sei, minha égua é tua, só tô com ela aí, os homens estão incomodando. Dá a volta. Pra dizer que o negócio era desvalorizado, o dinheiro era outro valor, né? Que ele comprou por R$200 a égua. E eu, para domar na fazenda, na época quando eu fui, até uma cela que eu tinha, queimava, uma celinha pequena, né? Começou longe, os campos longe queimou o lombo dos cavalos. E ele me comprou e me deu um basto pela doma daí. R$90 custou o basto para domar essa égua para ele, beleza. Então a égua custava 290 dele. Daí, ele vai pede os 1.500. Daí, beleza. Conversei com o mulão. Mas vou pedir mais, ó. Os homens estão querendo. E o seguinte, se eu vender, eu vou ficar a pé. Que é a égua que eu já classifiquei aí pra ir lá na festa campeira. E eu vou ficar de a pé na cabeça, né? Pedi 2.500 daí. Na égua. Só que daí o Gil veio conversar comigo de tarde. Quanto que é na égua? Daí, o homem quer 2.500. Tá. E outra coisa, se eu não conhecia ninguém por causa daquele tempo, né? Iria falar muito, comprava e não pagava, né? E eu nunca tinha ido no mundo, né? Eu pensei só assim, ó, é em dinheiro, que a égua não é minha, eu preciso entregar pro homem. Ah, mas em dinheiro, homem, 2.500, não... Onde é que vão achar dinheiro? Olha, não sei. Não, mas daí tu espera a segunda nós sacamos. Não posso esperar se eu tô num caminhão de frete. Os homens vão embora domingo, vão embora amanhã, como que eu vou ficar aí depois... Eu não tenho como levar a égua, não sei. Se o senhor quiser, 2.500. Aí o Diego, acho que falou pra ele, disse assim, não, mas aí demos um cheque pro homem aí, tu vai lá e sacar 1.000 hoje, 1.000 amanhã, juntamos 500. Beleza, tá feito o negócio dele pra mim. E aí, mas vou te dar 1.000 hoje já por garantia de negócio. Daí eu disse pra ele ainda, não precisa o senhor me dê amanhã, tô. Beleza. E aí, fui laçando de tarde na égua, e aí ele queria, tinha gostado da égua, era um fenômeno mesmo. A égua se destacava na época. A égua empurrava qualquer Nelore assim, abria a égua. Só que daí ferrava de qualquer jeito, né, naquela época. E aí lacei o horror de armada, 39 armadas na época. Final do Ronaldo Rodrigues e o Rastolho na época, um rapaz de Caxias também. Depois a gente veio a conhecer. Ficamos 3 homens, em 39 eu perdi, os 2 homens foram disputar no outro dia, o final do Ronaldo ganhou. Do Rastolho com 42 voltas. Na época era um absurdo. Só que daí de noite eu tava lavando a égua, daí de tarde ele começou a ver que a égua começou a se apalpar uma canchadura, né? E um horror de laçada e raspadinha e coisa. A égua começou a dar uma sentida e dizer ele, ó, eu vou alugar uma cocheira pra botar a égua lá e tal. E tu não quer, ela laça na minha pra nós folgar, ela tá começando a sentir. Aí eu disse pra ele, não, tá bem, senhor arrume. Eu fui disse pro mulão, mas será que vocês não vão me levar essa égua, sumir com essa égua, depois nunca mais vou ver? Eu tava com medo, né, chuco. Aí daí na hora ele disse assim, mas homem, tu consulta cheque?
Lá quando ele falou no sal, né? Antes de ele comprar. Eu disse, mas que cheque, senhor? Eu nunca entrei dentro de um banco. Não é cheque, é dinheiro se o senhor quiser, senão eu não vou vender. A autorização do homem é essa. Nunca tinha entrado no banco. Fronteira, né? Ah, tá louco. Daí isso aí, né? O cara é chucro, né? É. Nunca saiu. Daí, sei que daí ele levei. Tô lá duchando a égua assim, lavei a égua pra levar pra ele botar na cocheira. Daí o mulão disse assim, não, os homens conheço do mundo aí não vão fazer isso, tal. Não, então tá bem. Aí eu nunca tinha visto ninguém, né? Tá. Daí, tô lá duchando a égua e o rapaz de Cruz Alta chegou em mim e disse assim, ô gaúcho, vim te comprar égua. E eu disse assim pra ele, senhor, mas agora eu já vendi a égua, agora é tarde. O dono da égua lá naquele caminhão lá, aquele homem lá. Chegava a luz assim onde ele estava. Uhum. E aí ele disse, quanto que tu vendeu? 2.500. E ele disse assim, eu te dou 1.000 a mais. Na época era dinheiro, tinha custado 200 e pouco a época. Daí eu disse assim, não, mas agora eu não posso, já foi vendido, foi dado na minha palavra. E aí o senhor vai lá e compra do homem, então de repente o homem lhe vende. Aí terminei de lá, e ele foi lá. E aí lá ele ofereceu acho que 2.000 pro homem no negócio. E eles já tinham ido sacar 1.000 e já tinham juntado os 500. E aí eu acho que ele meio embrabeceu, largou em cima da mesa, que não era questão do dinheiro da oferta, a égua não estava pra venda, eles tinham comprado. Os homens até tinham meio, falou assim meio áspero, eu cheguei já louca de vergonha, né? Cheguei no meio da... Sim, mas já ficaram meio E eu, caboteiro. o resort, daí vi que meio se discutiram assim, né? Não é devendo. Daí, tipo, um outro exemplo, fosse outro, podia pegar R$1.000 a mais, né? Mas a gente foi criado, né? Foi criado pra ser honesto, né? Não, e a palavra, né? É, foi dada a palavra. A palavra já era, né? Daí, resumindo, essa égua foi, e aí os homens levaram a égua, lançaram anos da égua lá, égua boa mesmo na época. Saí de lá, viemos embora no outro dia, roubaram tudo, as malas dos guris lá, rapaz, fomos tomar banho e levaram tudo. Daí o tio Aita resolveu a vir embora de noite, saímos de noite. Era um caminhão antigo, né? Chegamos de madrugada aí na cidade. Outro dia eu fui na agropecuária lá. Ah, não, daí chegou a final, daí do outro dia ele queria folgar a égua, eu até tinha esquecido. E aí disse assim, não, vou te prestar égua, que a aguinha amanheceu sentido. Eu disse, não tratei isso com o senhor, né? Eu lhe entrego a égua no fim do rodeio. Eu vou laçar na égua, no carro, agora eu vou montar de égua e coisa. Daí disse, não, então tá, laça no carro. Mas daí tu laça na outra pra folgar ela. Não, daí eu lacei na égua rosilha dele, se não me engano. Bueníssima a égua do homem também. E aí, na final, eu peguei do carro, peguei a égua e viemos e repartimos o carro na época. Meu salário era R$270. Na época, peguemos 3.000 do carro. Então, o primeiro carro, primeira saída num carro. Peguei um salto, né? Peguemos dinheiro nesse peça e viemos embora. Quando cheguei na agropecuária, eu larguei em cima da mesa, segunda de manhã, pro Barbosa. E o Barbosa disse assim: a rivalidade, 1.500 aí. Digo, não, um pouquinho mais. Daí 2.500. Que? 2.500? Eu pedi mais, eu achei que dava, né? O senhor gosta da égua, tá aí o valor. Daí ele disse assim, tia, vai lá no meu gado, escolhe a vaca com cria lá pelo negócio. Na época, o homem deu a vaca com cria, escolhi, e tinha ganhado o carro, daí tinha vindo faceiro. Só que veio um caso da saída, homem, que carregamos aqui perto do Robson. Um amigo nosso ali, se reunia todo mundo, um caminhão grande, juntava os cavalos, não existia ninguém levar cavalo, né? Reboque ninguém tinha. Eu vinha de a cavalo com uma malinha assim, ó, e o meu ponche, daí, e o arrelho era o que de dormir, né? E aí eu nunca me esqueço, e aí eu ia com o caminhão, daí já tinha gente que ia na frente, eu tive que ir junto com os arrelhos, entre os cavalos e os arrelhos, embaixo de uma lona preta. Porque daí tinha que tapar para a polícia rodoviária não enxergar nós. Cheguei no rodeio lá, nunca me esqueço, meus olhos num vermelhão de areia, de casca de arroz que rodeava por baixo daquela... Tinha que dar uma levantada para entrar um vento assim, aquilo rebojava o vento. Deus livre. Não foi barbada, não. Mano, daí tem disso Uns mesmo. períodos difíceis da vida da gente, né? No Verdade. começo. Tá, Juliano, e aí, né? Toda essa... Ali começou, ali em Bagé, vamos dizer assim, que começou, né? De verdade, vamos dizer assim. Daí eu cheguei de Bagé, já juntamos o gado daqui, que eu tinha roubado 2 vacas, 2 novilhas do meu avô ali. O avô chorou ali. As novilhas começaram a carnear daí, porque era perto da cidade. E aí tinha um carneado, as mais gordas eram prenha, né? 2 novilhas chegadinhas da cria. E aí ficou os terneiros estendidos, o avô chorou. Daí eu disse pra ele, não, senhor, vamos fazer o seguinte, vamos juntar o gado perto das casas e eu venho morar aí pro senhor. E eu não deixo roubar mais o seu gado. E assim foi. Aí que vim pra Tapera Velha daí. Vim pra ali sem luz, sem água, sem nada.
E aí ali fiz as primeiras 2 cocheiras, dali já depois posterior eu fui, até tem uma situação, comprei uma égua para laçar, porque daí eu não tinha égua para laçar festa campeira, né? E aí no mês seguinte, uns dias depois, e aí eu comprei uma égua do pai do compadre André, seu Negrinho, uma égua Rosília. E tava treinando na égua, fui laçar ali no Vigia do Tapevi, um rodeio ali. E os caras foram cortar a cola de uma égua de um cara de Alegrete, porque eles não gostaram, e erraram a égua de noite, cortaram a cola contra o garrão da minha égua. Amanheceu a égua domingo, a égua aí eu tava enchendo de boia a égua, pra levar bonita lá e laçar na festa campeira, né? E a égua amanheceu pitoca. Rapaz do céu, daí eu peguei e comprei uma égua por R$500 na época lá. E aí soltei a Rosília em casa pro campo. Treinei ela 8 dias, a laçar e parar pra mim ir lá fazer a cura do terneiro. Fui na festa campeã do estado e saí campeão do estado aí. Fiquei em segundo no estado lá, perdi pra um rapaz que mora lá na Bahia hoje, por 8 milésimos de segundo. Então, daí fiquei com segundo lugar lá. Vendi pro seu Binho Andrade, que é um amigo lá, por 1.500 na época já. Ganhei um dinheiro nela, ganhei a prova, voltei pra casa. No Bagé, eu tinha recebido um convite para laçar um show de laço, que era um carro em Santa Maria. O seu Rui Godinho ali fazia uma laçada que era 50 duplas no Brasil. Mato Grossense, paranaenses. Os caras que era do Quarta e Milha, um cavalo registrado. Só 50 duplas me deu o convite. E eu trouxe o convite para casa e o Mulão disse assim, como é que eu vou isso? Eu não tenho Quarta e Milha, né? Daí o Mulão, eu tenho a minha gaveta em registro. Daí eu disse, tá, vou ver se arrumo um manazinho então, beleza. E o tio Aita disse assim, e eu levo vocês lá. Assim, ó. Vocês pagam o combustível, não cobram R$1 de frete, o que ganhar. Nós repartimos 3. 5 quadros, hein? Beleza. Isso, daí o tio Aita disse na vinda da festa campeira, exatamente. Que daí eu tinha visto uma eguinha do Cláudio Chavão, aqui no Chão Batido, tinha uma eguinha que ele tinha iniciado de bocal, acho que tinha 5, 6 montados. Uma eguinha baia, tinha papel. Eu entrei em detalhe, mas daí eu não ter comprado. Daí eu fui lá e vendi a outra e comprei a égua. Fiquei devendo R$100 da égua. Por outra chuca. Era tipo 5, 6 montados. Eu trouxe pra casa, deu 40 dias. E eu e o Mulão fomos no rodeio Santa Maria daí com o tio Aita. E chegamos lá no carro de novo. Ganhamos o segundo carro, na época. Vendi a égua pro Walter de Souza de Amaral. Que já tava em Bagé lá. Daí se conheceram. E aí foi o mundo, daí eu vim pra casa, daí vim morar aqui, daí aí comecei a não sair, daí ficava aí cuidando. Ou arrumava um caseiro, como tu caseirava, pra mim poder sair, aí começamos a sair. Nossos amigos, tudo, né? Igual você quartinho, né? Exatamente. E aí o mundo do cavalo cada vez foi indo mais. O Valtair daí veio e comprou água Rosília, não se importou de ter a cola curta, era água boa. Começou a me trazer bicho pra me domar aqui, começou a vir comprar, daí eu comprava bicho, dava uma ajeitada na cancha e ele levava. E aí foi o mundo rodeio, foi indo cada vez. Mas Juliano, mas nesse meio tempo aí tu teve problema, né, moleque? Tu tava lá disputando provas dificílimas, disputadas, vamos dizer assim, né? Com outros profissionais de alto nível. Né, Juliano? Com certeza. E tu ali, às vezes, muitas vezes, com um problema, né, mano, velho? Homem, tivemos uma descapitalização aí no decorrer dos anos aí. Até escrevemos, né? O senhor foi um homem que leu. Foi tendo uma zebrinha ou outra, né? Tipo, eu trabalhei um ano na fazenda, comprei 12 boizinhos a minha moto quando eu saí, né? Dali uns dias eu fui pegar o dinheiro para ir num remato comprar um gado e perdi. Dava para comprar 22 terneiras na época. Perdi R$3.000 na época. Onde o meu salário era 270, né? Eu me lembro desse dia. Então era bastante dinheiro, aquilo foi uma tristeza. Eu me lembro que os que estavam na tua volta, todo mundo acabou se aborrecendo, né? Porque sabia da tua luta, né? Que era difícil, né? Tudo Com certeza. na corrida, na peleia. Seguimos trabalhando, teve um que disse pra mim que se matar, se perdesse dinheiro, eu disse, mas eu vou pedir só saúde pra Deus e a gente faz de novo. Que até hoje ele me deu, né? Que a gente vai fazendo. Seguimos na peleia daí, né? Aí conhecendo esse povo lá em cima, comecei a ir mais em evento, né? E aí o ano seguinte também comprei umas novilhas e a cada ano foi tendo um prejuízo, uma descapitalização, vamos dizer assim, né? O ano seguinte... Cada ano era um golpe diferente. O ano seguinte, né? Comprei uma novilhada, botei na invernada ali, eu comprei 20, porque daí eu vendia as minhas da sobre ano, eu comprava terneira, fazia uma recria, né?
E cuidando pro vô aqui, domando. E aí eu comprei 20 terneiras. E o vô comprou 40, da mesma fazenda, só que os lotes eram diferentes. A minha era por pelo na época. E eu comprei o lote 20. Botamos na invernada e fazia 30 dias que nós tínhamos que dosar o gado pra carbunco, porque sempre em setembro nós dosava, né? E aí eu disse, tá, vamos dosar todo o gado junto, largamos ali, ó. Na mesma semana começou a cair de carbunco. E como medicamos, leva 16 dias, na época eu tinha me falado, não lembro. Até fazer o efeito da vacina, né? Sei que eram 60 novilhas, 20 minha e 40 do vô. Morreu 12 homens de carbunco. O vô tinha 40, morreu 2. Eu tinha 20, morreu 10, morreu 50% do meu gado. Do mesmo dono, do mesmo gado, na mesma invernada. Não, nós estamos dando risada, né? Mas você é coisa de chorar, né, mano? Não, era um horror. Beleza, vamos embora pra frente, né? É. Seguimos aqui. E domando, daí, tipo... acho que saímos de lá e viemos pra cá aqui, né? Ainda estamos sentados aqui, como minha casa é simples, que tu sabe, é uma volantezinha, comprei pra botar aqui. Não, Por causa que os roubos foram acirrando e o pessoal vindo muito perto do mato. Hoje nós não vamos mostrar, Julião. Aqui a tua casa tem umas coisas que bem interessantes que nós precisamos mostrar. Não, beleza. Né? Simples, né? Que nem a gente é, né? E aí, cara, seguimos lidando, comprei um caminhão. Um 4 mil na época. Dei a minha moto, a volta de dinheiro, fiquei pagando umas parcelas. Vale 17 mil pago na época do caminhão. Era um dinheiro, cara. Ia batalhando. Cara, deu 2 meses. Tô indo a Santa Maria daí. Fundiu o caminhão. 6.800 na época me custou. Mas só que antes do caminhão, eu tinha ido... Já era no 3º ano, antes do caminhão, eu tinha ido a Santa Maria no ano seguinte, daí o tio Aita no outro ano tinha o quarter-milha de novo. E aí eu comprei uma potrinha. 18 dias de freio, ela tinha um pouquinho mais que a outra, mas tinha 18 dias de freio, o tio Aita levou eu um mulão de novo, e aí era individual. E aí eu ganhei a prova individual daí na época. Repartido com o tio Aita. E aí lá os homens viram já, tinham visto a tostadinha em Bagé, viram a baia, e depois a tordilha também, dormindo na milha. E aí os homens me mandaram umas éguas pra domar. E aí a égua é essas que vieram pra cá já, daí já era aqui, daí já tinha saído da Costa do Mato ali. E aí numa daquelas eu ia enlaçar em Campo Grande daí. Onde ganhei o Puto Futuro na época, ainda na época. Então a gente já tava se destacando aí na parte do trabalho, escalar. Daí tô indo, foi quando fundiu o caminhão daí. Beleza. Deixei o caminhão lá, fomos a Campo Grande e voltamos. Sendo que eu fui a Campo Grande e ganhei o Puto Futuro na égua lá. Os homens venderam a égua no leilão por um monte de dinheiro. E outra coisa, essa égua veio pra cá 3 éguas e uma carga de alfafa, porque eu disse assim, eu sou simples, as cocheiras eu tô fazendo. Eles me mandaram ainda as éguas pra mim mexer. E eles estavam em negócio das éguas, 3 éguas por 10 mil. Marquinhos Ferraro, um homem que mora em Brasília, amigo da gente. E aí o Marquinhos veio olhar as éguas com 16 dias de montada aí. E eu só tinha elas, acostumado a domar aquelas mestiça horrível, né? Daquelas éguas já eram mais aprumadas. Mostrei as éguas ali, não deu negócio deles. Porque tinha essa bainha que eu ganhei pro Outro Futuro, que era um fenômeno. A égua, eu fiz... Aí ela disse, a dona Clarissa falou assim pra mim, Juliano, só monta e mostra que é mansa. A gente sabe que faz 16 dias que estão aí. Só que eu querendo mostrar a doma e na época, tipo, o primeiro trabalho de uma égua bonita, a gente capuchava todo dia um pouquinho, né? Fazia a risca, né? E aí... Tipo, não que hoje não faço, mas hoje a gente tem um monte de bicho, né? Aquela seria a oportunidade, a vitrine, né? E seria as éguas, era o que eu tinha pra mexer, né? Veio aí, mostrei as 3 éguas, ela trancou o negócio, não fez. Daí eu encontrei o Marquinhos depois e ele falou, Juliano, eu não fiquei com as éguas porque ela tirou a baia, viu que a égua era diferente. Meti uma escaramuça nela ali, tava costeada, um debridãozinho assim, tava arrumadinho. E aí ela não quis me vender. E aí, tipo, era 500 pila o negócio e eu fui nos 500 pila e aí ela quis tirar a baia e não deu. Não se acertaram, daí beleza. Pus a égua, foi pra mim ganhar o Puto Futuro em Campo Grande daí. De laço comprido, laço técnico, na época daí. Era pra consagrar lá, a égua era um fenômeno mesmo. Passou a feita do caminhão, fizemos o motor do caminhão. Arrumemos o prazo aí, 4, 5 meses, seguimos espedaçado, pagando o caminhão. Tá, quando fechou... Vai vir com outro golpe agora, então. Fechou um ano daí, a garantia do motor do caminhão.
Olha, Seguimos para pagar esses 6.800 para fazer sobrar, era um absurdo, né? Mas nós dormíamos, né? Na época eu ganhava muito pouco. Depois não me funde o motor do caminhão, meu irmão. Mas que barbaridade. 16.800 o custo daí, do caminhão. Daquela feita do motor, quebrou o bloco para fora. Um motor novo do MWM custava 11 mil na época. Só que daí na oficina que a gente tava, na estrada, né? A gente leigo também. O cara disse que não tava conseguindo que enviasse, daí fez aquele. Claro, daí ele comprou o bloco, fez e botou não sei o que pra dentro. E o cara se apavora também, resolver aquele problema. Com certeza. E aí sei que 16.800. Te resumindo, mas resolvi vender o caminhão. Vendi o caminhão e custou 49 mil esse caminhão. E eu vendi por 27 por meio pedalado ainda. Então, em 2 anos foi uma perdida grande nesse ano aí, né? Nossa Senhora. E tu no... Não, e aí a gente seguia sempre laçando, daí eu já tinha cliente, comecei a vender mais égua, daí comecei a fazer, tinha égua de domo, eu trabalhava, tinha uma época que tinha 27 éguas, e às vezes, muitas vezes sozinho, só arrumava caseiro pra ficar cuidando e a gente pegava um mundo Isso aqui laçando. que a gente tá contando, né, Juliano, assim, ó, esses atrapalhos no meio do caminho, né? Todo mundo, né? Muita gente conhece. Mas isso aqui é uma coisa que a gente está expondo, né, Juliano? Pra ver que não foi fácil chegar, às vezes, né? Não era só disputar ali. Tu não tava só disputando. Tu tava com peso, às vezes, nas costas, né, Manoel? Com certeza. Tinha vezes que não, tinha umas parcelas não tinham dinheiro, às vezes, né? E aí ia pra cancha e não tinha, né? Sei que eu vendi, cara, daí eu fui dar uma ajeitadinha no rancho, daí, né, fui casar na época, dei uma arrumadinha, gastei uns quilos e tudo. Nunca vou me esquecer, na época, eu fiquei devendo um cartão Pan-Americano, cara. 900 e poucos reais do resto não foi muita coisa na época, porque pra mim era ainda com tudo esse talagaço, né? Cara, eu paguei uns 3 ou 4 meses daquele cartão mínimo, fui ver, tava maior que o valor que eu tinha pego, homem. Eu tinha pagado umas 3 parcelas, paguei mais umas 2, 3 do mínimo, eu fui ver, era 28 ou 38% de juros, mesmo, na época. Vendi um potrinho que eu tinha e fui e paguei o cartão daí. Nem no mercado não pude ir direito no mês, mas me livrei, né? E aí fiquei com uma motinha, comprei uma motinha, um fanzinha também, a mercado, coisa que era o que eu tinha, né? E o dinheiro do caminhão para ir pagando as coisas dele, as dívidas dele mesmo, né? E aí eu já tinha que melhorar umas cocheirinhas, fui fazendo, né? E aí começou a vir cavalo mais importante, eu tinha que melhorar as cocheiras. A minha casa eu não arrumava, mas eu arrumava as cocheiras, né? E aí seguimos na peleia, né? Depois daí eu entrei de plantada aí. Tá, aí entrou a lavoura, né, Juliano? Olha só, pessoal. Tem um lado aqui que eu acho que muita gente também não sabe. O Juliano, ele se meteu na lavoura, né? A plantador, né? O homem do cavalo foi plantar. Então, ele tirou uns ensinamentos daí. E ele vai nos contar aqui. Pois então, cara, eu acho que tudo que é experiência na vida, tudo é experiência, né? Tudo e aí, claro que tudo que tu vai fazer que tu não sabe é um pouco mais difícil, né? Na época, até em si, não digo que foi só a lavoura, né? A lavoura é uma coisa que a chuva ou o sol às vezes atrapalha, vamos dizer, dá um baita prejuízo, né? E eu, como não tinha muito conhecimento, fechei uma cerca ali, plantei uma lavourinha daí, em sociedade com um rapaz primeiro aqui, daí ele trabalhava aqui no vizinho e ele entrava com plantio com tudo, daí nós tirávamos o valor das despesas e repartia o lucro. E aí eu trabalhava com ele lá e batia a pá e sempre mexendo nos meus cavalos. Uma história bem legal, antes um pouquinho disso aí, eu até vou cortar um pouco aqui, mas vou contar. Que o Valtair me contratou pra mim a Passo Fundo, homem. Porque ele me trazia pra domar, com ele tinha o rodeio internacional de Passo Fundo. E aqui embaixo tinha um cercado, tu conheceu, né? Sim. Tinha um cercado do meu avô aqui, ó. E aí, só que pra mim ir laçar lá, eu tinha que... Nós tava plantando milho de boi, de arado, que muita gente não sabe hoje o que é isso. Tu sabe aí, tá os arados, tá os discos que tu conhece. Tu conheceu. A gente tem proseado com pessoas aí que ainda contam muito isso aí, tá muito presente ainda para as pessoas, né? Agora tem um rapaz lá do assentamento Paraíso, lá mesmo, o Miguel. Ele me mandou um vídeo do ano passado, Juliano, puxando, andando com a égua, botou na cincha ali e a égua puxando o arado. Muito puxei na frente dos bois para dar uma ajuda nos bois quando a terra era mais bruta aí com o boi. Me criei assim. E essa lavoura eu tinha que plantar para ele. E o ônibus, eu tinha que pegar o ônibus Rosário, Santa Maria, Passo Fundo. Passo Fundo, o hotel me esperava lá. E aí eu quarta-feira tinha que ir, homem. E aí o meu treino para ir pro rodeio internacional do Passo Fundo, disputar um carro, foi com o aradito ali.
E era quente, o minha não tava vencendo, e eu não ia conseguir, se eu não plantasse, eu não ia, né? Não ia. E eu nunca me esqueço que o vô de E tarde não era saía, fácil, né? né? Ah, não. E os boi começaram a cansar, os boi velhos, e aí eu começava a querer tocar, vinha mais cedo e os boi não aguentavam. Uhum. E aí eu peguei, o vô saiu, quando o vô despontou na coxilha, eu disse, eu vou ficar mais um pouco, vô, e tal. Eu fui ali e prendi os boi de novo. Que daí terminaria no outro dia, daí no outro dia eu tinha que viajar, não podia, né? O vô saiu lá, eu fui, busquei os boi velho, deixei descansar um pouco. E toquei um canto ali. E os boi velho, Sentiu. barbardade, os bichos estavam mal já, né? E eu terminei aquele canto que faltava, porque era o tratado com ele, né? E fui pra cidade, fiquei de noite lá. Ele me tardei, encontrei os guris, né? No outro dia ele veio, rapaz, os boi velhos passaram o dia deitados, os boi velhos, certo? Mal, né? Os Velho coitados. conhecedor, né? Ah, tá, e eu, quarta-feira, aí eu disse pra ele, ó, deu uma pegadinha bem de tardezinha e terminei, disse o quê? Mas não jogou os boi velhos? Ah, meio cansei, mas terminei. Tinha pro final assim, ó, porque daí era do milho da bocada, o pessoal antigo vai sabendo, o pessoal de hoje não sabe. O arado lavra isso aqui, ó, tu vai velga por velga, lavra 3, como a terra é uma terra arenosa, tu lavra e planta ao mesmo tempo. A terceira velga tu vem plantando o milho, depois vem tapando. O 7, né? 7, porque terrinha mais de areia, né? Pra plantar na bocada, não, terra bruta não dá, né? E tem que ser meio baixinho. O aradinho 7 foi... Rapaz, no final, aqueles boi velho, eu tinha um boi velho, mas da velga não entrava, era assim, ó. Mas eu fui e terminei, né? Meio mal terminado. Larguei pra Passo Fundo, sem fazer nenhuma armada, sem conhecer a égua lá. Lá só um rodeio internacional, daí o homem tinha me pagado tudo pra mim, né? Fui. Os homens não chegamos... Imagina, hoje a gente treina, se prepara para ir por dentro. Antigamente, meu treino foi sair. Os braços não podia levantar, o homem de forcejar com aquele arado para poder ajudar aquele boi. Os boi não entravam na velga, o arado saía, né? E eu forcejava ali lá. Fui pro rodeio internacional do Passo Fundo, ganhamos o carro. Paramos com o Ademar e o Ademir e o Justo e o Fábio, que temos a foto aí, para nós publicar depois se tu quiser. Recebemos o crachá do carro, daí deixamos um dinheiro no final, fiquemos com o Fábio e o Gilson e demos uma volta de carro lá, 0 km de novo, novamente. E aí, então, uma das passagens assim, que a gente diz que um pouco tem que ter um nome também, né? Porque chegar também pra gente que é novo no meio dos maior do Brasil, sem conhecer um animal, sem nada, rodeio que não dá pra perder a armada e sair campeão, a gente fica muito feliz por isso aí, né? Aquela velha treinada na vaca parada que a gente treinou muito e coisa, já tava mostrando um pouco a eficiência, né? Treinar duro. Homem, aí, só que assim, ó, pulei outra etapa também que a gente vai lembrando depois, né? A gente vai... Uns dias antes saiu um carro em Manuel É Viana. importante que seja registrado, né? Vai cair tudo, até mesmo que faz muitos anos a gente não vai saber. Saiu um carro em Manuel Viana e fui laçar lá daí. E ganhamos o carro, repartimos o carro da Manuel Viana. Com o pai do Rodrigo Rodrigues daí. Mudou pra uma dupla, fomos e ganhamos, repartimos. E o Geraldo Sussembar, com o homem de Osório, tava ali e repartiu o carro com nós. Ele sempre andava com 4 homens, 2 ou 3 duplas assim, boas pelo Brasil, sabe? Ia negociar muito carro para São Paulo, para lá, e aí descia, comprava a égua e eles laçavam e polia elas e vendia também. O Geraldo repartiu o carro com nós em Bagé, posteriormente vem lá e repartir com os peão dele, e aí lá ele me contratou para me laçar, se eu não queria laçar para ele, pago. Laçar em Osório, lá pelo Piquete São Geraldo. E aí eu disse pra ele, mais homem, laçar paga o sonho de qualquer um, né? Daí, então tu vai morar lá. Eu disse, mais homem, tem que ir em casa falar com meu avô, não é assim também. Aí você trocamos o telefone e combinamos na semana seguinte. Acertei com ele de pegar a despesa dele, ele não me pagava. Mas no momento que eu chegasse lá, não gastava nem R$1. Beleza, então a despesa de passagem de ônibus é comigo, porque daí eu vou vir pra casa, eu não vou ficar. Não, mas tu tinha que ficar, eu me rondei por semana. Eu digo, não, vem em casa, ou fico no máximo de uma para outra e volto. E assim eu fazia, pegava. Aí eu fiquei com... Aí eu disse pra ele, só tem um problema. O rodeio, eu digo, vamos começar. Começa quando? Eu disse pra ele. Daí ele assim, o rodeio internacional de Passo Fundo. Aí eu disse, para aí, homem. Esse eu tô tratado com um amigo meu, Valtair. Ele vai pagar tudo pra mim lá. E aí nesse eu não vou contigo. A partir desse, daí eu vou contigo. Então tá beleza. Fui em Passo Fundo, ganhamos. Daí uns diazinhos, não lembro se na próxima... a semana seguinte tinha que descer lá para Osório para laçar em Rolante, o Rolantia Internacional. Que na época era os rodeios maiores do Brasil. Era rodeio de dupla e carro. O carro era o Ono, não tinha duelo que nem tem hoje, né?
Saí de Passo Fundo, nunca me esqueço, tô viajando de ônibus e ele perguntou, ô Goiaca, ele me chamava de Goiaca. Ô Goiaca, quer ganhar o carro lá? Daí eu disse, ganhamos. Ah, não, então tu pergunta aí. Repartimos com o seu Gilson, o Fábio. E aí tem foto daí. Ah, então. Eu tinha dito que tinha que laçar pra mim, ele falou assim, né? Eu já queria que laçar. Eu fiquei feliz. Na semana seguinte fomos a Rolantia Internacional. Aí ele levou o Mochila, grande amigo, Moreno Mochila, Francisco Fagundes, que laçava da Emanuel Viana ali, o Moreno. Laçava bastante o homem, era. Eu admirava, já era fã do homem. Depois chegamos no rodeio internacional do Rolantia e ganhamos. Carro novamente. Olha só. Saímos dali, acho que falhou um final de semana, fomos em Viamão e ganhamos de novo o carro. Tinha que parar lá em Viamão, tinha que parar em 5 duplas. No Rolantier, em 5 duplas se reuniram e eu não queria repartir. Porque daí eu já deram uns ferros às vezes e não, quando eu tinha 11 anos lá, já me deram um não, aí eu me forjei pra, né? Já começou. E aí eu lá não era do meu dinheiro, eu era pago, eu tranquei daí. Mal eu sabia, rapaz, que uma das duplas que tava ali, que era campeão internacional da vacaria, amigo da gente, o Reni Soares e Vanderlei Vaz. Uns fenômenos na época no Brasil inteiro, sabe? Mas eu não sabia, não escutava nada, eu pulava pra laçar meu boi. Me entregou um calo quarta-milha que eu tinha que só mexer no estribo e aquele calo e vazava. E eu botava debaixo da armada assim, pra não perder aquela aberta dele. Sim, sim. Outra coisa, uma superação que a gente costuma dizer, que isso aí é um exemplo pra todo mundo, né, e aí pra gente, né. Sair daqui pra laçar o... Antes do Passo Fundo é o seguinte, repartimos e ficou 2.000. Tá. E vem o Gilson e diz que laçava de canhota. E eu, tipo, tenho habilidade, até hoje não laço com nenhuma direito, mas laço piala com as duas mãos, assim, pego algum. Tenho facilidade de jogar futebol, jogo com a esquerda. E aí eu sei que o Gilson foi de canhota e eu disse pro Walter, cara, mas eu laço de canhota também, porque naquela época na vaca parada o cara treinava com as duas mãos, né? E aí, diz ele, então vai. Rapaz, eu fui pra lá, a nossa dupla era a última. E veio o Gilson, laçou de canhota. Só que assim, o rodeio internacional de Passo Fundo, homem, era multidão de gente, eu nunca tinha visto tanta gente na minha vida. E veio o Fábio me erra, homem. E na época o Neco era o narrador, o maior narrador do Brasil aí. Rapaz, veio aquele caldeirão, rapaz. E o Altair saiu, laçou, e eu tô ali no lado do canhoto, homem, meio sem experiência com a canhota. E pensei pra mim, meu Deus, o que eu fui inventar? Veio pra mim a pressão. E vem pra mim ganhar, oficial o carro. Rapaz, naquela armada de mão trocada, homem, aquela multidão levantou e começaram a fazer um griteiro. Rapaz, me deu um nervosismo. Rapaz, eu digo, seja o que Deus quiser. E encostei na bunda da vaca e me deu certo, rapaz. Ganhei, me dei canhota, né? No rodeio internacional. Aí os amigos, tudo foi uma coisa. Tipo, Até marcou, né? marcou, né? Saímos no rolante daí, voltando no rodeio que eu tava contando. Em 5 ou 6 duplas eu não quis repartir daí. E aí até tinha me revoltado. Que tinham dado a armada era julgada e tinham dado pra um cara muito laçador, a armada largou mal assim, ó. E aí quando bateu no aço, a vaca fez assim, daí deram outro banho assim, mas a armada julgada assim é bravo. A gente já é mais inferior nos caras desses, ainda dão armado, o cara quando que vai ganhar? Sei que quando ficou em 5 ou 6 duplas ali, eu tranquei daí.